Programa Mercado e Ação, sempre nas terças-feiras, na sua residência, com reprise quinta-feira, 23 horas e 30 minutos e sábado às 8 horas da manhã, pela G-Sul TV, canal 6 da NET, recebe hoje essa querida e ilustre figura, nosso ex-governador, aliás, sempre governador Jair Soares. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Luiz. Eu gostaria também de dizer que estou aqui com grande prazer e muita satisfação de poder, naturalmente, não diria encher o teu programa, mas trazer algumas coisas que dizem respeito a esta área econômica do nosso país, né, que atravessa uma fase muito difícil. Mas, antes de tudo, eu gostaria de passar às suas mãos 2 livros que eu já fiz, porque dizem que um homem precisa fazer 3 coisas na vida para ficar consagrado. A primeira é ter um filho, depois plantar uma árvore e escrever um livro. Eu escrevi 2 e sou capaz de escrever o 3º. Material é que não falta. E se escrever o 3º, quero lançar aqui no programa. Muito obrigado pelo carinho. Com certeza será minha primeira leitura a partir de hoje. Mas, governador, o senhor foi o primeiro chefe com quem eu fiz uma greve. Durante o seu mandato, eu era professor à época. Aliás, professor a gente sempre é, né? Mas aquela época em que aí o senhor concedeu o aumento, passou o piso do salário do professor, o básico, a 2 salários mínimos e meio, que foi uma coisa muito legal, muito grande para a categoria. Tenho boas recordações. Mas não foi só isso, né? Nesse livro, eu especifico, páginas tantas, as 17 leis que eu dei para o magistério. O magistério, a saúde e a segurança foram, no meu período, prioridades. Estas 3 áreas e mais a justiça, elas pontuaram no meu governo, a ponto de que um brigadiano, PM, que precisava ter 2º grau completo, ele ganhava 10 salários mínimos. Um homem que arrisca a vida, né? E ainda por cima, ainda dei para o servidor público, todos, o magistério, a Polícia Civil, a Brigada, e para os poderes, o 13º. O 13º, já quando eu assumi em 1983, era uma reivindicação de 20 anos. Era só o Rio Grande do Sul que não pagava, né? E eu tenho a impressão que se não tivesse oportunizado aquela época o pagamento do 13º, até hoje não teria. A situação ela vem piorando cada vez mais, não só financeiramente, como politicamente, como gestão. Governador, e como é que o senhor enxerga, como é que o senhor vê essas conquistas todas que foram colocadas, o piso do professor, 2 salários mínimos e meio, o brigadiano com 10 salários, isso tudo foi desmanchado ao longo do tempo? Pois não foi só isso, né? Agora, uma das coisas que propiciou a minha chegada ao Palácio Piratini foi justamente um trabalho que uma grande equipe de saúde pública fez no Rio Grande do Sul. E só 2 leis é que praticamente foram mantidas. A primeira delas é a obrigatoriedade das crianças que vão se matricular na primeira série do 1º grau apresentarem o certificado de vacinação pelo BCG intradérmico, que imuniza contra a tuberculose, que recrudesceu com a chegada da AIDS, e imuniza ainda contra alguns tipos de tumores, de neoplasias malignas. Isto ficou fixado em lei. A outra coisa que nós fixamos em lei, e estes jovens hoje que andam sorrindo, não sabem nem porquê, claro que eles têm que cuidar, escovar, que também foi uma lei que nós fizemos, da colocação, da adição do fluorosilicato de sódio na água de abastecimento público.
que reduz a incidência da cárie em 63%. O resto, laboratório farmacêutico e outras coisas, elas simplesmente desapareceram com o advento do SUS, Sistema Único de Saúde, que passou a responsabilidade para as prefeituras. Mas não passaram o dinheiro. Aí não adianta um governo vir querer priorizar a área da saúde se não tem os recursos. Os recursos têm que ser de parte do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Mas os municípios e os estados, cada vez mais, eles são apertados pelo bolo tributário que fica com o governo federal. Governador, o senhor estava falando agora, eu estava escutando, e praticamente quase 10 anos depois da sua gestão, um presidente foi derrubado por uma elba. Hoje temos notícia todos os dias de bilhões de reais, milhões de reais. É difícil para o cidadão aceitar isso como algo normal. Nós saímos de um governo, alguns gostaram, outros não, um governo militar um pouco mais rígido, em que algumas coisas não eram toleradas. E agora estamos numa permissividade total. Como é que o senhor está enxergando essa época atual, essa roubalheira, esse maltratamento ao povo, ao cidadão? Olha, por um golpe de sorte, os órgãos de investigação, numa bomba de gasolina lá em Brasília, por isso o nome é Lava Jato, descobriram algumas coisas e estas descobertas, estas investigações, elas propiciaram chegar na famosa Lava Jato, que hoje é conhecida, reconhecida e que não pode parar, porque com o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário, através de Curitiba, do juiz Sérgio Moro, com a sua grande equipe, porque eu não sou daqueles que endeusam as pessoas. A pessoa começa vamos comparar o futebol, começa a fazer golo, já é o melhor craque, a máscara vem e ele já não faz mais golo, perde pênalti, tudo isso que a gente conhece. Não se pode, né, endeusar e querer já que um cidadão que está no âmbito do judiciário, por exemplo, sem falar em nomes, e que corresponde bem num programa, que ele passe a ser um candidato em potencial para dirigir a nação. Não é assim. A política não é assim. A gente tem que subir os degraus. A gente tem que conhecer o que é empenho, o que é rubrica, o que é dotação. Porque é preciso que o governante, o gestor, tenha conhecimento da coisa pública, tenha conhecimento da Constituição, do direito administrativo. E isso aí foi sendo abandonado. É por isso que essas conquistas, eu às vezes fico rindo, porque essa reforma da Previdência, ela vai tirar direitos, não vai respeitar nem aqueles direitos que a emenda 20 concedeu. Porque essa que está sendo propalada aí vai ser a quinta reforma. A quinta reforma em menos de 10 anos, do Fernando Henrique para cá. Quer dizer, o quinto remendo. É tudo remendo, porque, olha, um órgão que não obedece os fundamentos que gere o direito previdenciário, ou a seguridade, ou melhor dito, a previdência social, que é os cálculos atuariais, demográficos, estatísticos e matemáticos, nada disso existe mais. Porque no governo Sarney, como ele não podia, porque não tinha recursos, contratar os profissionais, o que ele fez? A coisa mais fácil. Extinguiu a Secretaria de Estatística e Atuária. E este governo, o que me deixa intrigado, eu gostaria que hoje o senhor e a senhora e o jovem que está assistindo esse programa, ele pensasse junto comigo. Mas por que esse governo quer fazer tanto a reforma se ele extinguiu o Ministério da Previdência? Passou os recursos dos trabalhadores, dos empregadores, dos estados, da União, do Distrito Federal, do concurso de prognóstico, passou tudo para o Ministério da Fazenda. Misturou o dinheiro. Aliás, é uma técnica que sempre usaram contra a Previdência. Construíram Brasília com o dinheiro da Previdência, construíram a ponte Rio-Niterói, construíram a siderúrgica. O governo é um dos devedores da Previdência Social. Hoje, cálculos feitos pelo IPEA
dão que o governo federal deve para a Previdência cerca de 52 bilhões de reais. Aliás, de dólares. De dólares. A gente acaba assim, fica escutando e acaba tendo uma aula. O senhor foi ministro também. 4 anos. Por 4 anos. E eu não tinha ideia de que o governo, eu não sabia que o governo é o maior devedor da Previdência. Sim, sempre foi. Mas sempre acusa o empresário. Ele tira a condição do empresário de trabalhar, de ter uma saúde na sua empresa, torna as empresas, coloca dificuldade na vida das empresas, acaba então, para compensar algumas coisas, uma má gestão, aumenta impostos e depois o problema é o cidadão que resolva, o empresário que resolva. E aí o presidente da República, para ficar 30 horas no G20, deve ter gasto uma fortuna, né? E só o deslocamento do avião presidencial, só o grupo precursor que foi, e para quê? Não se discutiu nada a respeito da economia do Brasil. E ainda foi dizer coisas que não estão ocorrendo aqui no solo brasileiro. Governador Jair, nós estamos nos aproximando ao nosso final. O senhor me agraciou com 2 obras lindas. Eu estive dando uma espiada quando não estava aparecendo na tela, eu estava espiando o livro aqui um pouquinho. E o senhor disse que tem um terceiro que está no forno. Mais ou menos isso? Eu tenho mais Conta um pouquinho dessa história nesse nosso último minutinho. Eu tenho muita coisa que não pude colocar aí nos meus 2 livros, né? Porque 60 anos de vida pública, a gente tem um acervo extraordinário, né? Eu subi a escada degrau por degrau. E isso me possibilitou justamente poder escrever esse livro e deixar, porque o Rio Grande do Sul ainda tem uma dificuldade, que é a falta de memória. Isso é uma coisa que nós temos que incutir na cabeça dos jovens, que nós precisamos levantar essa memória do Rio Grande do Sul para que se possa realmente saber o que se passou, porque a história é pendular, ela vai e vem, é como a moda. Sim. Né? Então, eu estou querendo ver se tenho tempo para escrever mais um 3º livro. Então, como já vai fazer mais tempo, as histórias às vezes tem que dar um tempo para ela, né? Governador, escoar. O senhor já está convidado para retornar ao programa para nós contarmos um pouco da história. Não vamos analisar o presente e o futuro, vamos aprender com a história. O senhor já está convidado a retornar ao programa para falarmos da história do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Meu convidado. Ficamos por aqui e retornamos num instante. Obrigado. A Cruz Vermelha atua em muitas guerras pelo mundo. Inclusive nas que acontecem perto de você. CD Sarau Dom Cláudio, especial 35 anos. Adquira o seu na Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country. Na vida, algumas vezes acontecem coisas inesperadas. Mas pode acreditar, sempre existe alguém disposto a ajudar. Você, por exemplo, seja um doador de órgãos, porque a vida continua. Uma campanha Via Vida. O programa Mercado e Ação retorna agora, recebendo essa figura maravilhosa que estávamos com saudade, Celso Antônio Ribas Arruda. Celso Arruda é o popular, né? Consultor de empresas, contador, pós-graduado em economia. Tranquilo? Tranquilo, mais uma vez, obrigado pelo convite, Luiz Antônio. Sempre é muito bom para mim estar contigo, porque além de um grande amigo, é um grande profissional. Então, para mim, eu sempre tenho ganho vindo aqui no teu programa. Obrigado, Celso, mas quem ganha são os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Celso, o que é o Refis?
Na verdade, Luiz Antônio, a gente é engraçado para nós, né, que trabalhamos na área tributária, porque, na verdade, o Refis ele foi feito em 2000. Hoje se sabe que ele foi feito especificamente para favorecer várias empresas, grandes empresas, porque o Refis de 2000, do ano de 2000, que é o Refis mesmo, tá? Ele foi favorecimento assim, total para as empresas inadimplentes. De lá para cá, já aconteceram vários reparcelamentos especiais e agora nós estamos vivenciando, a partir do início de julho e irá até o final de agosto, o PERT, que é o Programa Especial de Recuperação Tributária, que é o Refis, o apelido de Refis, mas é um programa especial. Esses programas especiais... É a mesma coisa com outro nome. Na verdade, nós vemos vivenciando, como eu te falei, desde 2000, esses 17 anos, vários programas de recuperação, no qual o governo tenta recuperar impostos em atraso. E aí tem vários nomes, tivemos em 2002, 2000, 2003, 2007, 2011, e assim vem, 2000, o Refis da Copa, o Refis daqui, o Refis dali, todos eles indo na direção de tentar recuperar empresas e pessoas físicas que estejam inadimplentes com o fisco. Obviamente que isso tem dois lados. Aquela empresa que se sacrifica, que paga seus impostos rigorosamente em dia, ser prejudicada, ou a própria pessoa física que paga regularmente seus impostos, ser prejudicada quando vem esses programas especiais. Por outro lado, hoje nós vivenciamos uma crise financeira e econômica muito forte, de alguns anos para cá. Então, as empresas acabam atrasando os impostos. Então, eu não tenho uma posição firmada se é bom ou se é ruim. Eu acho que ele foi necessário, é necessário. Os clientes que estão inadimplentes estão indo buscando esse reforço. E é um Refis com outro nome, mas é um Refis. Celso, se houve muita crítica dizendo que o jogo é a favor de quem não paga imposto, de quem não paga em dia, e acaba, de fato, estimulando que as empresas se tornem inadimplentes, porque daqui 1 ano, 2 anos ou 3 anos no máximo, sai um programinha, perdoa-se algumas multas, perdoam-se alguns juros, e fica tudo bem, beijinho, beijinho, amor, amor. Na verdade, né, Luiz Antônio, essa colocação que fizesse é muito importante, muito relevante, e tem muita gente que pensa assim. O que eu vejo assim, hoje as empresas estão com sérias dificuldades para cumprir essas obrigações todas. O governo, ele era um mau cobrador. Então, no momento de aperto de caixa, as empresas pagavam seus fornecedores, seus funcionários, seus assessores, consultores, e não pagavam o governo. Por quê? Porque o governo cobrava muito mal, demorava para cobrar. Hoje, a situação mudou radicalmente. O governo, todos os órgãos de arrecadação, Prefeitura Municipal, Governo do Estado, União, principalmente, estão muito ágeis, estão assim cobrando com uma rapidez muito célere. Então é importante assim, que essa regularização, ela tem esse aspecto que colocaste muito bem, que é o aspecto do quê? De que a empresa que paga em dia, não só a empresa, o contribuinte de pessoa física também, que é extremamente penalizado hoje. A pessoa física paga muito imposto sobre o seu salário. Não é sobre a sua renda, sobre o seu salário. Na hora que ele não pode usufruir desses benefícios de redução de multa, redução de juros, esse Refis agora eu posso compensar prejuízos fiscais anteriores. Aquela pessoa, aquela empresa que paga em dia, ela tem todo o direito de se sentir prejudicada. Por outro lado, a cobrança hoje dos órgãos de arrecadação estão muito mais ágeis, muito mais rápidas. Então, as empresas estão ficando cada vez mais num brete. Eu digo sempre para meus clientes que procuram lá, se eu vou montar uma empresa cujos pré-requisitos são atrasar impostos ou não trabalhar, não cumprir integralmente a lei trabalhista, não abra, porque a base está errada. A carga tributária no Brasil é alta, ela é complexa, mas nós temos que pagar impostos. Esses programas de parcelamento, eles não pegam pessoa física, só jurídica? Ou atinge a pessoa física? Atinge pessoas físicas também. Qual é o tipo de imposto que a pessoa física fica devendo? Na verdade, tem alguns impostos, né? Por exemplo, vou pegar na área do imposto de renda. Nós temos, por exemplo, o programa sobre ganho de capital. Quando eu vendo um bem particular, um imóvel, um veículo, um direito que eu tenha, eu apuro um ganho de capital, eu tenho que pagar 15% sobre o ganho para a Receita Federal, pessoa física. Um outro débito muito, muito constante é a questão dos débitos com as empregadas domésticas. Claro que em 2015 mudou a lei, entrou esse social para o doméstico, mas antes as pessoas assinavam carteira das empregadas e não recolhiam seus impostos. Então esse é o segundo imposto. Mas basicamente é o ganho de capital, é a questão da Previdência e tem outros impostos também, imposto rural,
próprio imposto de renda também, na verdade é isso. O imposto de renda da pessoa física tem 2 tipos de pagamento. Tem a retenção na fonte, que basicamente retém do assalariado, né? E tem aquele imposto que é devido na declaração de imposto de renda, o saldo a pagar. Então, muita gente não paga. Então, teria assim, a pessoa física também gera um passivo tributário alto, decorrente de imposto de renda, ganho de capital, trabalho assalariado, saldo da declaração de imposto de renda e previdência social em relação ao empregado doméstico. E também tem a pessoa que trabalha na atividade agropastoril, que também fica devendo muitas vezes imposto ligado ao fundo rural, imposto da atividade rural que ele tem. Celso, o final de maio, iniciozinho de junho, eu agora não recordo exatamente o dia, foi comemorado o Dia da Liberdade de Impostos. Simbolicamente, um dia em que o cidadão parou de trabalhar para pagar imposto e passou a trabalhar para ele. Enfim, de 12 meses, 5 trabalhando em imposto e 7 como renda. Esse dia ali é bastante simbólico, mas a gente sabe que o Brasil é um dos países que tem a carga tributária na pessoa física mais altas do mundo. E também é que menos dá retorno. O que acontece com o nosso imposto? Na verdade, né, Luiz Antônio, tem 2 situações. A carga do Brasil hoje, que tem em torno de 38% do PIB, ela é alta. Ela não é tão alta quanto outros países da Europa, mas obviamente que os países da Europa dão muito mais retorno à população. Nós hoje, nós pagamos um imposto alto e temos que, para ter segurança, tem que pagar a segurança particular, escola particular, plano de saúde, se nós for para o SUS, não temos nenhum respaldo. Então, o imposto, além de ser alto, ele não dá nenhum retorno. Mas tem uma outra questão no imposto do Brasil, que são 2 questões mais importantes. Em primeiro lugar, na pessoa física, o imposto é muito alto. O governo vem reiterada vez fazendo, ele não atualiza a tabela de retenção na fonte dos salários. Isso é um confisco tributário. Eu tenho um aumento salarial, por exemplo, de 10%, exemplo, e a Receita vem, que nem foi feito em 2016, reajusta a tabela de imposto de renda na fonte em 4,5%, então eu vou pagar mais imposto assalariado. Ele não tem como escapar, ele não tem como planejar. Se eu entendi direito no que tu falou, o governo tem 2 aumentos na sua arrecadação de imposto de renda, porque o salário aumenta a arrecadação. Perfeito. E a tabela de retenção na fonte não aumenta. Não acompanha a inflação. Então eu tenho o aumento da correção e o aumento da não correção. Exatamente. A apropriação da não correção. Nós chamamos disso um confisco tributário sobre o salário. Porque é um confisco mesmo. Porque na hora que eu tenho, pegar 2016, em 2015 nós tivemos um IGPM, um INPC de 7,3%. A tabela foi registrada em 4,5%. Então, o assalariado de 2016 pagou muito mais imposto. O 2017 se repetiu. Só para então, para concluir bem rapidamente essa parte, a pessoa física ela sofre também com o seguinte, o assalariado ele não consegue ter planejamento tributário, o salário dele é tributado na fonte e ele não tem para escapar. Retorno, tu falaste para mim sobre o dia da questão do imposto zero. Dia da liberdade do imposto. O que acontece? Na verdade, nós estamos vivenciando cada vez mais a questão do imposto nos consumindo mais renda. E além do que, só para terminar esse ponto, é o seguinte, o Brasil, além de ser uma carga elevada de tributos, ele é muito complexo. Nós temos lá na empresa clientes de outros países que ficam enlouquecidos com a complexidade tributária do Brasil. São tantos impostos sobre a mesma base de cálculo que qualquer empresário, qualquer contador, todos nós ficamos loucos. Essa complexidade é um convite à sonegação, né? Com certeza. E é difícil, às vezes chega a dar uma certa tristeza, não é por pagar o imposto, mas é que isso é mal usado. Perfeito. As pessoas pagam uma carga tributária enorme e morrem na fila do hospital. Pagam uma carga tributária enorme e não tem uma escola para o filho. Perfeito. Pagam uma carga tributária enorme e são assaltados 2 vezes no mesmo dia. Sim. Na verdade, assim, né, isso, se nós estudar, se nós analisar qualquer pessoa, não precisa ser um técnico, não precisa, é só ver o que nós pagamos de impostos. Onde é que tu perguntaste para mim, onde é que vão os impostos? Basicamente, eu acredito que eles vão numa estrutura estatal assim, muito pesada. Então, o dinheiro que seria
para retorno à saúde, segurança, educação, fica lá. E, além do que, as questões fortes que nós estamos vivenciando, que é a questão da corrupção, né? Tudo sobre preço, cada vez se desvia mais recurso público e a população sofre. E aí a gente diz que é a Brigada Militar que não atende. Na verdade, não é o Estado que não atende. Diz que a Polícia Civil não atende. Não é verdade, é o Estado que não atende. Diz que o hospital não atende. Não é verdade, é a União, o Estado, o município que não atendem. Celso, tu enxerga alguma possibilidade, estamos encaminhando para o encerramento, alguma possibilidade de mudança nesse cenário? Eu entendo que o cenário econômico no Brasil está tendo uma pequena retomada. Eu talvez sou um pouco otimista, eu acho que o pior já passou. As empresas se adequaram os seus custos, eu acho que estamos vendo uma melhora. Acho que precisamos sim de uma reforma trabalhista, uma reforma que não tire o direito de ninguém, mas que mude uma reforma previdenciária. É impossível nós viver com esse sistema previdenciário atual, mas eu sou muito descrente de uma mudança tributária. Tributária é difícil porque os interesses são muito opostos. Então, eu entendo que na reforma tributária, que seria vital para nós, eu não tenho nenhuma esperança que isso possa acontecer. Eu tenho acompanhado discussões, debates, seminários e nunca vi avançar nisto. Celso, ficamos por aqui agradecendo de novo a tua presença, sempre bem-vindo, sempre com esse carinho todo ao nosso telespectador. Ficamos por aqui, obrigado, agradecemos a audiência.